Viva! Chamo-me Vera Silva Santos, sou psicóloga na Sertã, no interior deste país, e numa zona em que foi, nos últimos meses, bastante fustigada pela questão dos incêndios florestais. E gostaria de aproveitar este momento para falar um pouco convosco sobre este assunto, deixando se calhar um pouco da minha opinião e do meu conhecimento também, não querendo com isso mudar a perspectiva e a opinião de cada um de vós. É certo que ao longo dos últimos meses, principalmente após a tragédia de Pedrógão Grande, muita coisa se tem falado, muita coisa se tem escrito, muito se tem questionado sobre a atuação das entidades responsáveis pelo combate aos incêndios, mas há uma coisa que eu acho que às vezes cada um de nós esquece um pouco. A Proteção Civil é uma organização que tem uma hierarquia. E nós queixamos demasiado dos últimos elementos desta hierarquia. E os últimos elementos, a última linha da hierarquia, são os homens e as mulheres que andam no terreno a combater os incêndios. Este tema vem muito ao de cima quando se trata do verão, quando se trata dos incêndios, e esquecemos que estes homens e estas mulheres trabalham para nós todo o ano. Não têm feriados, não têm dias de Natal com a família, não têm folgas, porque muitas vezes quando surge alguma coisa mais importante, a folga tem que ser trocada, e não têm um conjunto de condições que eu acho que seria importante terem. E nós, principalmente a quando dos incêndios, queixamos sempre que o bombeiro A, B, C, ou aqueles bombeiros, muitas vezes de forma indiscriminada, não fizeram o trabalho deles ou não estão a fazer o trabalho deles de forma correta. Não nos podemos esquecer de uma coisa. Estes homens e estas mulheres correspondem a ordens. A ordens que nem sempre concordam. A ordens que nem sempre lhes fazem sentido. E quem conhece esta realidade, e eu tive a sorte, ou não, acabei por estar durante algum tempo em contacto com esta realidade de forma direta, e percebi que as coisas não são tão simples quanto nós pensamos. Quem fala com estes homens e com estas mulheres, quem os acompanha diariamente, quem ouve as suas queixas, porque eles também têm queixas, percebe claramente que muitos deles não concordam com algumas regras que lhes são incutidas, mas têm que cumprir essas regras, têm que cumprir as leis, têm que cumprir aquilo que o chefe, o superior e, acima de tudo, a Organização de Proteção Civil incute. É muito fácil nós nos queixarmos quando vemos que alguma coisa não está bem. É muito difícil nós conseguirmos reconhecer o esforço que estas pessoas fazem. Eu lembro-me na altura crítica dos incêndios ouvir comentários como: enquanto houver unhas pintadas nos bombeiros, nada será feito. Eu não considero que as mulheres tenham um papel assim tão irrelevante num corpo de bombeiros. Aliás, acho que se fôssemos a cada corpo de bombeiros e retirássemos os elementos femininos, Portugal ficaria com muito poucos elementos nos corpos de bombeiros. E acho que esta acaba por ser uma afirmação que não faz propriamente sentido, porque em termos de capacidades não considero que exista uma diferença substancial. Mas mais do que, e deixo isso para as entidades competentes, que é apurar responsabilidades, o que é que falhou, e desde o incêndio de Pedrógão, que acompanho gratuitamente e a título pessoal, porque foi uma decisão minha, unicamente, sem qualquer benefício, vários familiares, várias pessoas que sofreram com os incêndios, pessoas que perderam familiares diretos, pessoas que perderam casas, que perderam tudo aquilo que construíram durante uma vida. Não é fácil acompanhar estas pessoas, não é fácil perceber o desespero e também tudo aquilo que depois vai falhando, mas não me cabe a mim opinar sobre esse assunto, cabe às entidades responsáveis no terreno fazerem alguma observação sobre o mesmo, mas aquilo que eu quero lembrar é que estes homens e estas mulheres estão cá o ano todo.
São eles que nos salvam quando temos um acidente, são eles que nos desenrascam quando deixamos as chaves dentro de casa, são eles que estão nas situações em que nós muitas vezes não temos coragem sequer de ouvir contar, quanto mais de estar. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, uma das situações que mais me, não diria chocou, mas que mais me doeu, foi ver um bombeiro com muitos anos de experiência, ele tinha cerca de 30 e muitos anos de experiência, a contar um episódio que lhe fez extrema confusão. Eu vou-vos dar este exemplo, não para vos chocar de forma nenhuma. Aliás, eu acho que cada um de vós sabe minimamente como funciona o trabalho de um bombeiro no dia-a-dia, mesmo também das equipas de saúde, dos técnicos que fazem o acompanhamento a nível de emergência médica. Mas vou-vos dar um exemplo simples do quão pode ser o sofrimento destas pessoas no dia-a-dia e naquilo que se deparam no dia-a-dia. Eu lembro-me de que tinha existido um acidente com um senhor já com alguma idade, em que tinha caído de cima de um escadote e por azar dele tinha caído diretamente em cima de um ferro que estava espetado no chão, que fazia de suporte a uma videira, salvo erro. É óbvio que o ferro ficou espetado. E quando isto acontece, para quem percebe um pouco, não se pode tirar unicamente o corpo do ferro, porque senão o ferro faz como um estanque a nível sanguíneo e ajuda. Solução: cortar o ferro. Ora, quem já trabalhou com uma rebarberadora, por exemplo, sabe que quando nós cortamos um ferro, ele aquece. Então estamos a cortar um ferro que está, vou utilizar esta expressão apesar de não gostar da expressão, que está enfiado, entranhado no corpo de uma pessoa, mas que quando o estamos a cortar temos noção que o ferro aquece, e se o ferro aquece, queima. Este é um caso simples. São eles que vão aos suicídios, são eles que vão muitas vezes encontrar amigos num acidente de viação, muitas vezes encontrar familiares num acidente de viação. Não há, eu diria que há alguma preparação a nível psicológico para estas situações. Infelizmente não há a quantidade de técnicos de saúde que seria de esperar no acompanhamento destes homens e destas mulheres. E sei que esta afirmação pode ser um pouco polémica, porque eu percebo que o INEM está responsável e os meus colegas do INEM estão responsáveis por ajudar nas situações de maior dificuldade que estes homens e estas mulheres enfrentam no dia-a-dia, mas nem sempre conseguem estar em todo lado. E aquilo que eu gostaria de explicar um bocadinho é que não vamos apenas criticar, não vamos apenas lembrar-nos destes homens e destas mulheres na altura dos incêndios. Eles trabalham todo o ano. Eu já tive a oportunidade de acompanhar vésperas de Natal, noites de Natal, junto com estas pessoas. É engraçado e é muito bom ver que a sociedade ainda se lembra deles nesta altura do ano. Coisas tão simples como passar pelo quartel, deixar um bolo rei, ou um pequeno mimo, ou simplesmente uma palavra de bom Natal, um bom ano, porque estas pessoas trabalham nesses dias também. Estas pessoas abdicam de estar com as suas famílias para estar numa profissão e no exercício de uma atividade que gostam e que lhes faz todo o sentido. Eu costumo dizer que não é bombeiro quem quer, é bombeiro quem consegue. Muita gente entra, nem todos conseguem. Não é só a questão dos incêndios. Há toda a área de saúde, há toda a área de transporte de doentes, há todo um conhecimento que é adquirido ao longo de anos e os bombeiros em Portugal têm formação. Têm a Escola Nacional de Bombeiros, têm boa formação e às vezes só nos lembramos deles quando precisamos da ajuda deles para algum elemento da nossa família que se está a sentir mal, para alguma situação, para algum acidente, e nessa altura lembramos de lhes dizer obrigado. Outras vezes nem sequer nos lembramos disso. É importante dizer obrigado, é importante reconhecer,
E acima de tudo é importante reconhecer que estes homens e estas mulheres reagem a ordens, cumprem ordens com as quais nem sempre concordam, mas que têm de cumprir. Não existe outra opção enquanto as coisas não se alterarem um pouco. Eu percebo que nós nos queixemos, e eu vi isso de perto, quando está tudo a arder à nossa volta e não vemos um carro de bombeiros. Eu consigo perceber o desespero. Supostamente são eles que têm a função de nos defender do incêndio, de uma catástrofe, de qualquer outra coisa. Mas tendo em conta a zona em que estamos, e vou falar desta zona concreta, e a quantidade de quilómetros que arderam em tão pouco tempo, é humanamente impossível ter homens e mulheres espalhados por todo o lado. Há uma regra básica nos bombeiros que muitos deles não cumprem e eu consigo perceber o porquê. A primeira regra é ver se eles próprios estão em segurança. Ou seja, sempre que chegam a um teatro de operações, têm que assegurar a segurança deles e a seguir assegurar a segurança de quem lá estiver e da própria circunstância em si. Muitos deles metem a vida deles em risco e não é por acaso que ao longo destes anos foram vários os elementos de alguns corpos de bombeiros que faleceram em combate, em incêndio, principalmente. E colocar a vida deles em risco não é simples. Não somos todos nós que temos essa coragem, não somos todos nós que temos essa capacidade. E às vezes o instinto de salvar alguém leva-os muitas vezes a nem sequer pensarem se eles próprios estão a correr algum risco. E muitas vezes eles correm esse risco. Eu não estou aqui para defender os bombeiros. Estou aqui unicamente para lhes dizer obrigado a título pessoal. Estou aqui para lhes dizer que existem pessoas que vos percebem. Eu espero sinceramente que alguma coisa, principalmente deste ano, que foi tão trágico a nível de mortes, a nível de perdas, espero que alguma coisa se tire daqui e que alguma coisa mude a nível da organização. Portugal tem os meios possíveis, tem capacidade, tem conhecimento, não sei se tem a organização correta ou a mais correta, e acho que é aqui que se pode pegar um pouco. Da minha parte, que vivi enquanto pessoa esta questão dos incêndios e enquanto profissional que continua a acompanhar vítimas dos incêndios ao longo de todos estes meses, cabe-me deixar-vos um obrigado, uma palavra de força, uma palavra de motivação. Eu percebo que muitos de vós desanimam em alguns momentos, muitos de vós têm vontade de deixar a farda de lado. E também não me quero esquecer de deixar um abraço às famílias de todos estes homens e estas mulheres, que ficam de coração nas mãos sempre que eles saem. Eles sabem que vão sair, não sabem quando vão voltar, se vão voltar ou como vão voltar. As famílias aqui têm um papel fundamental. É muito complicado ser familiar de um bombeiro. Vive-se com o coração nas mãos em qualquer circunstância e em qualquer altura do ano, mas foi esta a vida que eles escolheram, foi esta a profissão que eles decidiram abraçar e acima de tudo deixo também aqui este abraço aos familiares e aos amigos, a todos aqueles que acompanham, assim como a todos os comandos que tentam sempre fazer o melhor possível, muitas vezes com os poucos recursos que têm. Óbvio que muito há ainda a fazer, mas eu costumo dizer que em vez de só nos queixarmos aquilo que existe para fazer, podemos também, ou devemos acima de tudo, agradecer aquilo que está feito e agradecer a ajuda de cada um destes homens e destas mulheres nos dão todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Da minha parte, um bem-aja a todos vós.